Após vermos toda a forma construtiva e detalhada da estrutura de madeira para coberturas, vamos fazer um comparativo entre ela e a estrutura metálica. A estrutura metálica ela traz algumas vantagens para a gente. Flexibilidade arquitetônica, ou seja, você pode contar com peças com precisão de detalhamento. Tá? Se uma chapa, se o metalão é de 5 por 6, exatamente ele sempre vai ter essa medida 5 por 6. Na madeira isso já não ocorre. Redução do prazo de execução. Com toda certeza é desenvolvido por uma empresa ou por pessoas capacitadas. A mão de obra é capacitada, com isso reduz consideravelmente o prazo de execução. A estrutura metálica é uma estrutura bem mais leve que a madeira. Então, com isso ela reduz toda a carga que vai estar sendo distribuída para a fundação. Diferente da madeira, que a origem dela está cada vez mais complicada e cada vez mais difícil a gente encontrar uma madeira de lei, a estrutura metálica, toda ela é industrializada e os perfis vêm com uma qualidade muito interessante que permite o quê? A otimização da área útil de todo o processo. Você facilita toda a questão construtiva e lógica do processo com a montagem da estrutura metálica. Racionalização é um sistema mais inteligente. Você não tem perda, você tem as medidas pré-determinadas que você vai lá, pura e simplesmente parafusa, faz os encaixes no próprio local. Com isso a gente tem o quê? Uma grande facilidade na organização da estrutura do nosso canteiro de obras e o preço está cada vez mais competitivo você utilizar estrutura metálica em relação à madeira. Tá? Então, dessa forma, quais são as considerações que a gente pode estar tirando em relação ao comparativo da estrutura de madeira, a estrutura de concreto e a estrutura metálica? Tá? Todas as vezes que a gente utilizar a estrutura metálica em uma obra, uma construção, a gente tem que estar com a questão da facilidade de a gente ter um processo, facilidade de transporte para poder estar levando, porque se torna bem mais fácil. As peças elas vêm fabricadas na indústria e normalmente é uma empresa que vai e executa a montagem e a instalação da nossa cobertura. Com isso facilita bastante todo esse processo. Então essa técnica construtiva ela permite o quê? Uma construção bem mais limpa, com maior rigor no controle da qualidade. Tá? Se eu tenho um controle de qualidade bem feito, com isso eu consigo cumprir o meu cronograma com muito mais facilidade, o que torna ele bem mais enxuto comparado com a estrutura de madeira e se for querer comparar com concreto armado, bem mais rápido e bem mais fácil de ter todo esse controle. Então a seguir nós vamos ver um vídeo que mostra em residências convencionais você estar utilizando a estrutura de ferro através de metalão com chapas de ferro. E nós vamos ver também um vídeo que aborda empresas especializadas na execução através da cobertura com chapas galvanizadas. E dessa forma a gente finaliza esse nosso estudo a respeito de estrutura das coberturas. Inicialmente nesse vídeo nós vamos ver um sistema estrutural realizado com chapas de ferro, metalon e chapas com ferro, não é o ferro galvanizado. Tá? No próximo vídeo nós veremos ele sendo realizado com chapa galvanizada. Os dois sistemas facilitam bastante em relação ao tradicional da madeira, tá? Mas ainda tem uma distância. Tá? Esse necessita que a gente utilizando chapa de ferro, metalão e esses elementos, necessita de uma mão de obra mais especializada ainda. Por quê? Eu tenho que ter solda, eu tenho que ter corte, dependo de uma série de fatores na obra, que no sistema que nós veremos mais adiante, que é com chapa galvanizada, não há necessidade, porque todos os cortes são feitos com tesouras e são pura e simplesmente parafusados em vez de solda.
Mas mesmo assim, os dois sistemas são superiores ao madeiramento tradicional. Esse é um novo sistema que vocês podem ver que agora está utilizando outro tipo de telha. Aqui nós temos telha de concreto. Anteriormente nós trabalhávamos com a telha cerâmica, tá? Mas ambos com um beiral de aproximadamente 80, 90, no máximo 1 metro de largura. Tá? A maioria das chapas aí é metalão de 5x3, com o ripamento sendo o metalon 1x1. Tá? Então é uma estrutura leve, mas mesmo assim depende de solda na obra, o que dificulta a mão de obra tradicional, a mão de obra convencional. Mas com toda certeza é muito mais ágil, é muito mais fácil, é bem mais tranquilo a execução do que trabalhar com madeiramento tradicional. Principalmente porque todo o produto que vem é um produto industrial, então mantém a mesma bitola da chapa em todos os sentidos. Na madeira já oscila bastante essa questão. Nesse vídeo, iremos abordar a estrutura metálica voltada mais para obras de interesse social, onde nós iremos verificar o processo construtivo realizado por várias empresas, no caso várias são 2 empresas, utilizando o quê? Metalões e chapas galvanizadas na execução da estrutura de uma cobertura. Então é um processo que são parafusos, são montantes, são chapas galvanizadas. Isso pode fazer uma cobertura simples, convencional, assim como pode estar detalhando detalhes. Nós podemos ver aí o processo de 2 águas sendo executado nesse exemplo. Enfim, a estrutura ela é bastante flexível na questão de estar trabalhando, os espaçamentos são maiores do que a madeira. E com o custo que tem a madeira no mercado atual e a falta de uma madeira de boa qualidade, nós não temos mais madeira de lei. Então, cada vez mais nós estamos mudando e alterando os processos construtivos para que se possa trabalhar com estruturas metálicas, quer sejam metalon de ferro ou as estruturas galvanizadas.